Bem-vindos a uma viagem no tempo. De volta ao verão incandescente de Language Not Registered for Generation na Suécia. Aquele foi o ano em que o mundo do futebol testemunhou o nascimento de um conceito completamente novo: o jogo bonito. Após a dor do Maracanazo em Language Not Registered for Generation, a seleção brasileira trouxe para o norte da Europa uma geração de jogadores excepcionalmente talentosos, homens que não apenas jogavam futebol, mas dançavam com a bola. Atacavam com garra, cheios de improvisação, mas incrivelmente eficazes, levando o Brasil ao topo do mundo pela primeira vez, após uma vitória por Language Not Registered for Generation, a Language Not Registered for Generation sobre os anfitriões, a Suécia, na final. Mas quando as luzes do palco se apagaram, quando os aplausos nas arquibancadas se dissiparam no passado, os heróis daquele ano retornaram à vida real. Quase Language Not Registered for Generation anos se passaram, e o destino os levou por caminhos muito diferentes. Alguns se tornaram lendas imortais, enquanto outros caíram no esquecimento e na tragédia. Hoje, vamos relembrar as vidas turbulentas dos Language Not Registered for Generation, rostos mais marcantes do time de ouro do Brasil de Language Not Registered for Generation. Pelé, Edson Arantes do Nascimento, Forward. Na seleção brasileira de Language Not Registered for Generation, Pelé não era apenas um jogador, era um fenômeno, uma promessa do destino. Chegando à Suécia com apenas Language Not Registered for Generation anos, carregando uma lesão no joelho e as ansiedades de um garoto longe de casa pela primeira vez, Pelé brilhou intensamente e se tornou o rei. Come Language Not Registered for Generation goals, Language Not Registered for Generation jogos, incluindo um hat-trick contra a França e 2 gols na final, o adolescente exibiu um nível de futebol nunca antes visto. Velocidade, técnica suprema e um instinto assassino implacável. A imagem de Pelé chorando inconsolavelmente no ombro do goleiro Gilmar após a final tornou-se um símbolo de inocência e glória suprema. Após aquele verão histórico, a vida de Pelé tornou-se a maior crônica da história do futebol. Ele conquistou mais 2 Copas do Mundo, Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation, tornando-se o único jogador na história a erguer o troféu dourado 3 vezes. Toda a sua carreira esteve ligada ao Santos FC, onde marcou mais de Language Not Registered for Generation goals e transformou o clube em uma potência mundial, antes de criar uma febre futebolística nos Estados Unidos com o New York Cosmos. Fora de campo, Pelé foi um embaixador global, ministro dos esportes e um ícone cultural que transcendeu todas as fronteiras. Ele vivia em uma aura brilhante, sendo recebido por presidentes dos EUA, pela Rainha da Inglaterra e pelo Papa. Embora sua vida privada tenha tido seus altos e baixos, com múltiplos casamentos e filhos, Pelé sempre manteve a imagem de um modelo de rei do futebol, sempre radiante diante do público. Ele enfrentou a velhice e a doença com um otimismo incrível. No entanto, a jornada do rei do futebol também chegou ao fim. Após uma longa e corajosa batalha contra o câncer de cólon, o coração da maior lenda da história do futebol parou de bater em Language Not Registered for Generation de dezembro de Language Not Registered for Generation aos Language Not Registered for Generation anos. Sua morte causou luto no mundo inteiro. Mas o legado que Pelé deixou é eterno. Ele não era apenas um jogador, ele era o futebol. Garrincha, Manuel Francisco dos Santos, Winger. Se Pelé era o rei, então Garrincha era a alegria do povo. Na seleção de Language Not Registered for Generation, Garrincha começou no banco de reservas, mas terminou o torneio como um pesadelo para todas as defesas. Com as pernas deformadas por problemas congênitos, a perna esquerda torta para fora, a direita para dentro, ele transformou essa deficiência em uma arma mortal. Os dribles e cortes de Garrincha, que desafiavam as leis da física na lateral direita, desmantelavam todos os sistemas táticos europeus. Ele jogava como uma criança, cheio de inocência e espontaneidade, transformando os defensores adversários em palhaços relutantes. Após a glória na Suécia, Garrincha continuou sendo a alma que ajudou o Brasil a defender o título em Language Not Registered for Generation, quando Pelé se lesionou. No entanto, ao contrário de sua brilhante carreira nos gramados, a vida de Garrincha foi uma série de tragédias prolongadas. Fora dos campos, ele era um homem ingênuo a ponto de ser lamentável, incapaz de administrar suas finanças e facilmente explorado. Sua vida pessoal foi turbulenta, marcada por um romance escandaloso com a cantora Elza Soares, casamentos fracassados e o fardo de criar muitos filhos. Infelizmente, o craque do futebol se entregou ao álcool para afogar suas mágoas.
O álcool devastou seu corpo, transformando o anjo de pernas tortas em uma sombra esquelética, lutando contra a cirrose e a extrema solidão quando os holofotes se apagaram. E então, a tragédia chegou cedo demais. Language not registered for generation de Janeiro de language not registered for generation. Garrincha faleceu em meio à pobreza e à doença em um hospital de caridade. Como apenas language not registered for generation anos. Sua partida foi uma dor lancinante para o futebol brasileiro. Uma amarga lembrança do destino dos gênios que se foram. Milhões foram às ruas para se despedir dele, porque para eles, Garrincha permanece a mais pura alegria que o futebol já trouxe. Didi, Valdir Pereira, meio-campista central. Didi, apelidado de Príncipe Negro. Arrow Cerebro, o principal arquiteto do jogo do Brasil em Language Not Registered for Generation. Aos Language Not Registered for Generation anos, ele trouxe uma calma e sabedoria extraordinárias ao meio-campo. Didi ditava o ritmo, distribuía as bolas e era o autor da famosa falta folha seca, que fazia a bola mudar de direção repentinamente, confundindo os goleiros. Foi o domínio magistral de Didi que ajudou jovens talentos como Pelé e Garrincha a brilharem intensamente. E o prêmio de melhor jogador do torneio daquele ano foi um reconhecimento merecido de sua influência abrangente. Após a Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, Didi tornou-se o primeiro jogador negro a atuar pelo poderoso Real Madrid, jogando ao lado de Di Stéfano e Puskás. Embora sua passagem pela Espanha não tenha sido tão bem sucedida quanto o esperado devido a conflitos internos, Didi retornou ao Brasil e continuou a obter sucesso com o Botafogo. Ao pendurar as chuteiras, iniciou uma carreira como treinador e deixou uma marca indelével, especialmente ao levar a seleção peruana às quartas de final da Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, enfrentando seu próprio país. Didi é sempre lembrado como um cavalheiro do futebol, um professor dedicado que sempre se preocupou com o desenvolvimento do esporte mais popular do mundo. Ele viveu uma vida digna, totalmente dedicada ao pensamento tático e à formação de jovens jogadores. Contudo, as leis da vida e da morte não poupam ninguém. Language Not Registered for Generation de Maio, de Language Not Registered for Generation. Didi faleceu no Rio de Janeiro. Aos Language Not Registered for Generation anos, em decorrência de complicações de uma cirurgia e de um câncer. A morte do Príncipe Negro levou consigo o segredo de suas cobranças de falta divinas, mas seu intelecto e sua postura digna permanecem, até hoje, um padrão para os armadores. Vavá, Edvaldo Isidio Neto. Forward. Vava, apelidado de Peito de Aço, foi o principal atacante do Brasil em Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation goals, incluindo 2 cruciais contra a Suécia na final. Vavá provou ser um centroavante clássico. Forte, decisivo e sempre no lugar certo na hora certa. Ele não era tão vistoso quanto Pelé ou Garrincha, mas sua ferocidade, capacidade de reter a bola e finalização de primeira eram as peças perfeitas para converter chances em gols. Ele foi o herói silencioso, porém incrivelmente eficaz, da seleção. A carreira de Vavá continuou a florescer, tornando-se o primeiro jogador da história a marcar em 2 finais consecutivas da Copa do Mundo. Language Not Registered for Generation, a Language Not Registered for Generation. Um recorde que levou anos para ser igualado. Ele passou por muitos grandes clubes, do Vasco da Gama e Palmeiras ao Atlético de Madrid, na Espanha e até mesmo no México, demonstrando sua excelente capacidade de adaptação. Após se aposentar, Vavá tentou a carreira de treinador, mas não alcançou o mesmo sucesso de seus tempos de jogador. Ele escolheu uma vida tranquila, mantendo-se longe dos holofotes da mídia, desfrutando de dias pacíficos com sua família e ocasionalmente participando de eventos comemorativos do futebol brasileiro. No entanto, a jornada do herói do Peito de Aço chegou ao fim em Language Not Registered for Generation de Janeiro de Language Not Registered for Generation. Vavá faleceu de insuficiência cardíaca aos anos. Embora não seja tão mencionado quanto outros companheiros lendários pela mídia, nos corações dos amantes do futebol brasileiro, Vavá permanece para sempre um símbolo de espírito de luta resiliente e de faro de gol em grandes jogos. Mario Zagallo, left winger. Mario Zagallo, na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, personificava a diligência e o pensamento tático à frente de seu tempo.
Apesar de atuar como ponta esquerda, Zagallo não só sabia atacar, como também recuava ativamente para apoiar a defesa, criando equilíbrio para o superataque brasileiro. Ele marcou o gol que selou a vitória por Language Not Registered for Generation. A Language Not Registered for Generation na final. Mas sua maior contribuição foi o sacrifício silencioso, abrindo caminho para que os craques brilhassem. Zagallo foi quem definiu o papel do ponta moderno. A vida de Zagallo esteve ligada ao número Language Not Registered for Generation e à camisa verde amarelada da seleção brasileira mais do que a de qualquer outra pessoa. Ele foi o primeiro a conquistar a Copa do Mundo como jogador. Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. Como técnico. Language Not Registered for Generation. Além de auxiliar técnico. Language Not Registered for Generation. O velho lobo Zagallo dedicou toda a sua vida ao futebol, tornando-se um grande estrategista com uma personalidade forte e um patriotismo apaixonado. Era famoso por suas frases memoráveis e intensas crenças espirituais. Apesar da idade avançada e da saúde frágil, ainda era visto nas arquibancadas, acompanhando cada passo da nova geração com olhos cheios de entusiasmo ardente. Contudo, essa chama duradoura acabou por se extinguir. Language Not Registered for Generation de Janeiro de Language Not Registered for Generation. Mário Zagallo faleceu aos Language Not Registered for Generation anos, encerrando um capítulo glorioso da história do futebol brasileiro. Ele foi a última testemunha viva da escalação titular da final de Language Not Registered for Generation, e sua partida marcou o fim definitivo de uma era de ouro. Nilton Santos, lateral esquerdo. Nilton Santos, conhecido como a Enciclopédia do Futebol, foi o homem que revolucionou a posição de lateral esquerdo na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation. Aos Language Not Registered for Generation anos, era o mais velho do elenco, mas jogava com a mentalidade mais jovem. Nilton não se limitava a defender, frequentemente avançava para o ataque, marcando um gol crucial contra a Áustria mesmo quando o técnico gritava para ele recuar. Sua inteligência, técnica individual refinada e capacidade de leitura de jogo transformaram o lado esquerdo do Brasil em uma máquina perigosa, lançando as bases para o conceito de lateral esquerdo ofensivo. Toda a carreira de Nilton Santos esteve ligada a um único amor, o Botafogo. Ele era um símbolo de lealdade, jogando em alto nível até os Language Not Registered for Generation anos. Fora de campo, Nilton era um homem educado e intelectual, respeitado por todos por seu estilo de vida exemplar. Ele não se importava com fama ou fortuna, sempre considerando o futebol como alegria e arte. No entanto, nos últimos anos de sua vida, o destino o testou com a cruel doença de Alzheimer. Foi de partir o coração ver a enciclopédia esquecer gradualmente as memórias heróicas que ele mesmo havia escrito. Esquecer seus companheiros de equipe e as partidas históricas. Language Not Registered for Generation de novembro de Language Not Registered for Generation. Nilton Santos faleceu devido a complicações de uma infecção pulmonar e insuficiência cardíaca, aos Language Not Registered for Generation anos. Embora sua memória possa ter se desvanecido nos últimos anos, a memória do maior lateral esquerdo de todos os tempos, Nilton Santos, jamais será esquecida. Guilmar dos Santos Neves, goalkeeper. Em um elenco repleto de artistas ofensivos, Guilmar dos Santos Neves era o mais calmo e sólido muralha. Na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, não sofreu gols nas 4 primeiras partidas e só foi atingido na semifinal e na final. O estilo de jogo elegante de Guilmar, seus excelentes reflexos e sua capacidade de comandar a defesa proporcionavam total tranquilidade para que seus companheiros de ataque pudessem liberar sua criatividade. Ele é considerado o maior goleiro da história do futebol brasileiro, o homem que dissipou os preconceitos contra goleiros negros naquela época. A carreira de Guilmar esteve ligada à era de ouro do Santos FC ao lado de Pelé, onde conquistou todos os títulos importantes do clube. Ele continuou sendo o substituto confiável que ajudou o Brasil a vencer a Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation. Após se aposentar, Guilmar tornou-se um empresário de sucesso e viveu uma vida tranquila, evitando escândalos. Sempre manteve a postura de um cavalheiro, tanto dentro quanto fora de campo, sempre humilde ao falar de suas conquistas e reservando elogios aos seus companheiros de equipe. No entanto, uma grave doença atingiu o gigante do gol.
Gilmer faleceu em Language Not Registered for Generation de agosto de Language Not Registered for Generation, poucos dias após seu 83º aniversário, em decorrência de um ataque cardíaco e um AVC. Sua morte ocorreu no mesmo ano que a de seu companheiro de equipe Nilton Santos, deixando uma tristeza imensa entre os torcedores pela perda de uma geração de ouro que se desvanecia gradualmente. Hilderaldo Bellini, zagueiro capitão. Hilderaldo Bellini não era apenas um zagueiro de aço, ele era o líder espiritual, o capitão autoritário do Brasil em Language Not Registered for Generation. Com um físico imponente e um rosto belo como o de uma estrela de cinema, Bellini era a rocha da defesa, pronto para se impor e cobrir os laterais que avançavam. O momento histórico em que recebeu a taça Jules Rimet, do rei da Suécia, e a ergueu acima da cabeça para os fotógrafos criou, sem querer, uma tradição imortal para os capitães dali em diante. Após a glória de Language Not Registered for Generation, Bellini continuou jogando pelo Vasco da Gama e pelo São Paulo, chegando a participar das Copas do Mundo de Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation. Depois de se aposentar, administrou empresas privadas e participou de atividades de desenvolvimento do futebol juvenil. Ele sempre foi lembrado como um homem de família, responsável e afetuoso. Mas, como muitos outros ex-jogadores, Bellini enfrentou a doença de Alzheimer durante quase os últimos Language Not Registered for Generation anos de sua vida. A doença roubou a memória do forte capitão de outrora, fazendo com que ele perdesse gradualmente a consciência cognitiva do mundo ao seu redor. Language Not Registered for Generation de março. The Language Not Registered for Generation. O coração do grande capitão Hilderaldo Bellini parou de bater aos Language Not Registered for Generation anos. Ele partiu, mas a imagem da estátua de Bellini, erguendo a taça de ouro em frente ao estádio do Maracanã, será para sempre um símbolo imortal da aspiração do futebol brasileiro de chegar ao topo. Zito José L. de Miranda, meio-campista defensivo. Zito era o herói silencioso, o diligente limpador do meio-campo do Brasil em Language Not Registered for Generation. Se Didi era o artista, Zito era o guerreiro que protegia esse artista para que ele brilhasse. O estilo de jogo forte de Zito, destemido nos choques, mas também repleto de inteligência, criava um escudo sólido à frente da defesa. Ele também era conhecido como um líder nato, que frequentemente gritava, dava ordens e elevava o moral de seus companheiros de equipe, especialmente ao orientar o garoto Pelé, tanto na seleção quanto no Santos. Zito dedicou toda a sua carreira ao Santos, sendo um fator indispensável na era de ouro do clube. Após pendurar as chuteiras, continuou a servir o Santos em funções de gestão e de olheiro. Foi o olhar apurado de Zito que descobriu e revelou estrelas como Robinho e Neymar. Viveu uma vida simples, dedicada ao futebol até aos seus últimos dias, sempre um avô e mentor respeitado por gerações de jovens jogadores do Santos. No entanto, a idade e a saúde debilitada o levaram. Language Not Registered for Generation de Hunho, The Language Not Registered for Generation. Zito faleceu em sua casa, aos Language Not Registered for Generation anos. Sua partida deixou um grande vazio em Santos, onde era considerado um grande pai espiritual. Djalma Santos, right back. A história de Djalma Santos na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation é peculiar. Ele só foi titular na final, substituindo De Sordi, mas sua atuação brilhante foi tão excepcional que lhe rendeu uma vaga na seleção do torneio. Djalma Santos era o modelo de um zagueiro completo. Defesa sólida, força física de sobra e capacidade de apoiar o ataque como um verdadeiro meio-campista. Ele é considerado um dos melhores laterais direitos da história do futebol mundial. A carreira de Djalma Santos foi incrivelmente longa. Ele jogou em alto nível até mais de Language Not Registered for Generation anos e participou de Language Not Registered for Generation Copas do Mundo. Vestiu as camisas da Portuguesa, do Palmeiras e do Atlético Paranaense, mantendo sempre uma forma física sólida e um estilo de vida saudável. Livre de álcool, fora de campo. Era conhecido como um homem gentil e bem-humorado, sempre com um sorriso no rosto. Após se aposentar, abriu uma escolinha de futebol para crianças no sul do Brasil e viveu dias tranquilos e felizes com sua família, sendo muito querido pela comunidade. No entanto, a jornada dessa lenda chegou ao fim em Language Not Registered for Generation
de julho de Language Not Registered for Generation aos Language Not Registered for Generation anos, devido a uma pneumonia grave. Djalma Santos faleceu, deixando um legado de profissionalismo e a prova de que, às vezes, basta uma partida para se tornar uma lenda. Orlando Peçanha, center back. Orlando Peçanha formou dupla com Bellini, criando a dupla de zaga de aço do Brasil em Language Not Registered for Generation. Com um estilo de jogo tranquilo, excelente leitura de jogo e técnica individual refinada, rara para um zagueiro daquela época, Orlando era um marcador confiável. Ele jogou as Language Not Registered for Generation partidas completas, contribuindo muito para o impressionante desempenho defensivo da seleção. Após a Copa do Mundo, Orlando tomou a ousada decisão de se transferir para o Boca Juniors, na Argentina, onde se tornou ídolo e capitão da equipe. Um feito raro para um jogador brasileiro. Depois de se aposentar dos gramados, tornou-se treinador, posteriormente, presidente da Associação Brasileira de Treinadores de Futebol. Orlando era um homem de pensamento aguçado, sempre preocupado com os direitos de jogadores e treinadores. Language Not Registered for Generation de fevereiro de Language Not Registered for Generation. Orlando Peçanha faleceu aos Language Not Registered for Generation anos, devido à insuficiência cardíaca. Sua morte foi uma grande perda para a comunidade do futebol sul-americano, onde ele era respeitado tanto no Brasil quanto na Argentina, países rivais no futebol. Nilton de Sordi, lateral direito. Nilton de Sordi foi peça fundamental na lateral direita do Brasil durante toda a trajetória até a final de Language Not Registered for Generation. Ele iniciou as 5 primeiras partidas com regularidade, solidez defensiva e disciplina. Contudo, ironicamente, o destino o fez sofrer uma lesão pouco antes da final, obrigando-o a ceder seu lugar para Djalma Santos. Apesar de não ter entrado em campo na decisão, a contribuição de Sordi para a conquista do troféu de ouro é inegável. Ele é uma lenda do São Paulo FC, onde dedicou a maior parte de sua carreira. Sordi era conhecido como um zagueiro diligente e humilde que sempre colocava o interesse coletivo acima de tudo. Após se aposentar, escolheu uma vida tranquila em uma cidade pequena, treinando times locais e mantendo-se longe dos holofotes. Ele se contentava com seu papel de herói silencioso. De Sordi faleceu em Language Not Registered for Generation de agosto de Language Not Registered for Generation aos Language Not Registered for Generation anos, vítima da doença de Parkinson, no mesmo ano em que muitos outros companheiros lendários da equipe faleceram. Embora menos lembrado do que Djalma Santos, os torcedores do São Paulo e da seleção brasileira sempre recordam suas contribuições. José Altafini, Mazzola, Atacante. José Altafini, também conhecido como Mazzola, devido à sua semelhança com a lenda italiana, Valentino Mazzola, era um jovem talento promissor de Language Not Registered for Generation anos na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation. Ele foi titular em Language Not Registered for Generation jogos da fase de grupos e marcou Language Not Registered for Generation goals, demonstrando força e excelente habilidade de drible. No entanto, a ascensão meteórica de Pelé e Vavá nas fases finais lhe custou a titularidade. Mesmo assim, Mazzola permanece uma figura importante na história. Após o torneio, Altafini foi para a Itália jogar no Milan, Napoli e Juventus, tornando-se um dos maiores artilheiros da história da Série A. Ele chegou a se naturalizar e jogar pela seleção italiana na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, o que fez com que fosse considerado um traidor por alguns torcedores brasileiros na época. Depois de se aposentar, tornou-se um famoso comentarista de futebol na televisão italiana, conhecido por seu estilo humorístico e frases de efeito imortais. Hoje, aos Language Not Registered for Generation anos. Language Not Registered for Generation. José Altafini ainda vive com saúde na Itália. Ele é uma das pouquíssimas testemunhas vivas do torneio de Language Not Registered for Generation. Apesar de ter dupla nacionalidade e ter vestido a camisa de 2 seleções, no fundo, ele ainda se orgulha de suas raízes brasileiras e de sua primeira medalha de ouro na Copa do Mundo. Joel Antonio Martins, right winger. Joel era a primeira opção para a ponta direita do Brasil nas 2 primeiras partidas da Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, antes de ceder seu lugar ao gênio Garrincha. Ele era um ponta habilidoso e inteligente, com boa capacidade de criação de jogadas. Embora tenha perdido a titularidade, Joel nunca reclamou, mas sempre apoiou seus companheiros, demonstrando um admirável espírito profissional.
Ele é uma lenda do Flamengo, amado por sua técnica e dedicação. Após se aposentar, Joel trabalhou na comissão técnica do Flamengo, treinando jovens jogadores. Levou uma vida simples, ligado ao futebol comunitário, e sempre manteve um sorriso gentil. No entanto, a jornada de Joel chegou ao fim em 1º de janeiro de Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation anos, devido à insuficiência hepática. Ele partiu discretamente, assim como jogou, mas sua contribuição para o início da trajetória rumo ao campeonato será sempre lembrada com carinho. Dino Sani, meio-campista central. Dino Sani foi o jogador que formou dupla com Didi no meio-campo nos 2 primeiros jogos da Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation. Com um jogo inteligente, passes precisos e boa visão tática, ele era um armador de classe mundial. Mais tarde, devido a lesões e mudanças táticas, ele perdeu a posição para Zito, mas continuou sendo uma opção de reserva de qualidade. Após a Copa do Mundo, Dino Sani teve uma carreira brilhante no Milan, onde foi considerado um dos melhores meio-campistas da história do clube, ajudando o Milan a conquistar a Liga dos Campeões. Mais tarde, tornou-se um técnico de sucesso, comandando muitas equipes importantes no Brasil e na América do Sul. Era conhecido por ser um homem rigoroso, disciplinado e com profundo pensamento tático. Atualmente, aos Language Not Registered for Generation anos. Language Not Registered for Generation. Dino Sani é uma das raras grandes lendas que ainda restam. Ele vive recluso, mas permanece lúcido, compartilhando ocasionalmente preciosas memórias da era de ouro do futebol, servindo como uma ponte viva entre um passado glorioso e o presente.